Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nessa hora eu quero agradecer a todos vocês que viram o vídeo passado, todas as pessoas que se inscreveram no canal. Eu quero agradecer a vocês e todos vocês que compartilharam o vídeo, a mensagem com outras pessoas. Eu quero deixar aqui meu profundo agradecimento, tá bem? Um beijo no vosso coração, tá bem? E que vocês também, quero deixar aqui bem claro que vocês também estão nas minhas orações. Sempre quando eu oro ao Senhor, eu coloco as vossas vidas no Senhor, tá bem? Um beijo para vocês. E nessa hora, nós queremos falar um pouco sobre a palavra de Deus, que é o nosso objetivo aqui. Hoje nós vamos falar sobre a importância de permanecer. Na verdade, a palavra permanecer. Então, vamos lá? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João 15, do versículo 4 ao 8, que diz assim: Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer qualquer coisa. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Amém? Nesses versículos que nós lemos, dentro do versículo 4 até o versículo 8, nós aqui, a palavra permanecer, ela aparece por volta de 7 vezes nesses versículos aqui que nós lemos. E verificamos a importância que há em permanecer. Em toda a Bíblia fala da importância de permanecer. E na verdade nós sabemos que as pessoas que permanecem são enaltecidas através da palavra de Deus e são elogiadas. São elogiadas na palavra de Deus aquelas pessoas que permanecem. Não é assim, na verdade? A palavra de Deus fala lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, na parte B, diz assim: Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Veja quanto é importante nós permanecermos no Senhor. É tão importante que essa qualidade de permanecer ou atitude de permanecer, seja como você queira interpretar, é tão importante que vai decidir onde você vai passar a eternidade. Na verdade, não basta você simplesmente aceitar Jesus e já está tudo feito. Não, você precisa realmente permanecer no Senhor, na palavra dele, para que você venha conquistar, para que você venha chegar ao ponto de conquistar as bênçãos, conquistar as promessas, para que você verdadeiramente venha ser achado no Senhor, quando o Senhor te levar ou quando Jesus voltar, seja a forma que vai ser, mas a palavra permanecer é de suma importância. E todos nós que somos cristãos temos realmente isso bem fundamentado na nossa cultura, que permanecer é essencial. Não precisamos falar mais sobre essa importância, não é verdade? Até as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, existem várias pessoas a referir, pessoas que são coach, pessoas a falar sobre o assunto, e diz que uma
das atitudes fundamentais para o sucesso de alguém é a pessoa permanecer, é a pessoa não desistir no primeiro não desistir no primeiro desafio, mas permanecer no objetivo. A verdade é essa, não é? Então eu quero tratar aqui algumas coisas sobre permanecer, mas antes eu também quero falar um pouco sobre o versículo que nós lemos. A verdade é que um ramo, se ele não estiver ligado na videira, o que é que vai acontecer? Ele não vai sobreviver, porque da videira vai surgir a seiva, que vai ser aquele alimento em que vai para o ramo, do ramo vai passar para os raminhos, dos raminhos vai passar para as folhas e das folhas vai para o fruto, gerando o fruto. Então, o ramo em si mesmo, ele não tem vida. Ele não tem vida para se permanecer. E é a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Quando nós não estamos ligados em Jesus, nós não temos a capacidade de crescer e de produzir frutos e que esses frutos venham permanecer. Na verdade, não existe vida espiritual que não seja ligada ao Senhor. Há muitas pessoas que estão vivas por aí, mas a verdade é que elas estão vivas, mas vivas carnalmente falando, fisicamente falando, mas a sua vida espiritual, ele está morto, porque se ele não tem uma vida com contato com Jesus, ele não pode estar vivo espiritualmente falando, ok? Mas hoje nós vamos falar, como a gente já falou, a importância de permanecer, que é fundamental para as nossas vidas. Nós vamos falar sobre alguns exercícios que é muito importante para que nós venhamos viver uma vida que permanece, uma vida que permanece no Senhor, ligado na videira que é Cristo, a videira verdadeira. Então vamos lá aprender mais um pouco da palavra de Deus? Então, no primeiro exercício que eu quero aqui trazer para vocês é assim: para que a gente tenha uma vida que permanece, é muito importante que a gente procure sempre lembrar aquilo que Deus já fez. Esse é um exercício muito importante. Por quê? Quando você começa a lembrar, é importante você lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida, das promessas que Ele já cumpriu. É importante você trazer à memória as situações, os desafios que você já viveu e que Ele levou você ultrapassá-los. É importante uma pessoa que recordar de onde o Senhor te tirou na sua vida antes de aceitar Jesus, como era a sua vida, como ela está hoje, o que Deus fez na sua vida. Isso é de suma importância. Por quê? Quando nós relembramos daquilo que Deus já fez, vai ativar a nossa fé. E quando nós estamos com a nossa fé ativa no Senhor, quando nós tivermos a passar por qualquer situação, mesmo que esteja difícil, nós vamos permanecer, porque nós lembramos aquilo que o Senhor já fez e vamos nos manter nele, amém? A palavra de Deus fala um exemplo bem legal, é sobre a vida de Davi. Quando Davi recebeu a ordem do pai para ver os seus irmãos como os seus irmãos estavam, a palavra de Deus fala que quando ele ouviu ali os relatos dos soldados a dizer o que Golias estava a fazer, ele logo lembrou que Deus era um Deus vivo e aquilo que Deus já tinha feito pelo seu povo. Então, qual foi a primeira atitude de Davi? Foi ter uma atitude de quê? De fé, de ousadia, porque ele lembrou que Deus é um Deus vivo. E quem era aquele incircunciso que estava desafiando o grande Deus, né? O Deus vivo, o Deus de Israel, que outrora já tinha feito tantas coisas por Israel. E isso é de suma importância quando nós estamos enfrentando um desafio. Para nós vermos permanecer no Senhor, é lembrar daquilo que Ele já fez outrora. Então, se você está passando hoje uma situação difícil na sua vida e que está realmente difícil você permanecer, tá mesmo sem força, o melhor caminho para você vencer essa batalha e permanecer no Senhor é você lembrar aquilo que Deus já fez na sua vida. Faça mesmo esse exercício, lembrar das portas que Ele abriu, das curas que Ele fez,
das situações tão assim que parecia que não havia solução e que o Senhor fez com que a solução viesse, o Senhor colocou a pessoa certa para que aquela porta fosse aberta, aquela pessoa certa para prover aquilo que você precisava. Isso é de suma importância para que sua fé seja ativada e que diante dos desafios você permaneça nele, amém? Isso é muito importante, tá bem? Então volte, recorde, analise as coisas que o Senhor fez, analisa de onde o Senhor te tirou, onde você está. Isso é de suma importância, é um exercício de suma importância para que você venha permanecer no Senhor ao longo da sua caminhada cristã, amém? Rumo ao céu, amém? Então, o segundo exercício que eu quero trazer aqui para nós é procurar ter um coração submisso a Ele, pois permanecer tem tudo a ver com uma entrega total a Deus. A palavra de Deus fala que dentro das orações, a palavra fala muitos relatos de orações de Jesus, que Jesus se retirava, mas uma oração que ficou ali bem claro, que Jesus ali mesmo transmitiu, foi uma oração bem simples, mas bem dramática diante da situação que Jesus estava a passar. E a palavra de Deus fala que ele orou assim, falando para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Essa é uma oração de entrega do Senhor. E na verdade, Jesus, ele estava a viver um sofrimento duplo. Porque Jesus, ele antes de passar pelo sofrimento, ele já sabia o que ele iria passar. Então ele estava a sofrer antecipadamente pelo aquilo que ele iria passar e depois ainda sofreu no momento que estava passando, que é diferente de nós. Na verdade, nós não temos noção do amanhã, não temos noção do futuro, então não podemos sofrer por antecedência, porque nós não temos essa possibilidade como Jesus, apesar que há muitos ansiosos e há muitas pessoas que começam a colocar muitas coisas na cabeça. Mas a verdade é que Jesus, tanto é que a palavra fala que nesse momento, nesse tempo de oração, Jesus chegou a suar sangue pela situação emocional que ele estava a viver, de tanto que ele estava a sofrer devido à situação que ele já sabia o que ele iria passar. E também tem a ver com o afastamento dele com o Pai por causa do nosso pecado. Mas isso é histórias e são conversas para uma outra pregação, um outro devocional aqui. Mas na verdade, essa entrega de submissão à vontade de Deus vai fazer toda a diferença quando nós temos esse coração submisso, esse coração entregue ao Senhor. E um exercício muito interessante para a gente começar a fazer, se você não faz, você começar a fazer, se você já fez ou ao longo do caminho deixou de fazer, um exercício muito importante, antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa que você venha fazer, você venha orar ao Senhor e pedir a Deus um direcionamento. Senhor, esse é o caminho certo? Essa é a sua vontade? É isso que o Senhor quer para mim? Qual é a decisão que eu devo tomar com relação a tal situação? Qual é o comportamento melhor que eu devo fazer com relação a situações que eu ando a passar? Isso é um exercício simples, mas que a palavra de Deus fala que é nas pequenas coisas, não é? É naquelas pequenas coisas, né? Então, nós começamos nas pequenas coisas, nas coisas bem corriqueiras do dia a dia, para quando nós chegarmos a situações mais complexas, nós venhamos ter o mesmo comportamento quando o mesmo comportamento que nós agimos naquelas situações mais simples. E esse é um exercício simples que pode te ajudar a permanecer no Senhor, na videira, na palavra do Senhor. Quando as situações adversas chegarem, você vai permanecer, porque a verdade é que nem sempre permanecer no Senhor vai colaborar para o nosso bem. Nem sempre é assim, entre aspas, né? Porque às vezes quando nós permanecemos no Senhor, nós vamos passar por situações como Jesus passou. Jesus, para permanecer nele, na vontade dele, ele teve que submeter a cruz.
E muitas das vezes na nossa vida, permanecer no Senhor não quer dizer que nós vamos trilhar uma caminhada triunfal só de sucesso, em que nós não vamos ter situações muito complicadas na vida. E na verdade, pode ser que a sua submissão ao Senhor e a sua decisão em permanecer nele pode trazer para a sua vida situações muito frustrantes. Às vezes pode trazer perseguições, sofrimentos, situações adversas sobre a sua vida. E a submissão nada mais é que um exercício em que cada dia você vai morrer para si mesmo e vai submeter à vontade dele, amém? E foi o que Jesus fez e foi aquilo que ele nos ensinou. E ele é o nosso maior exemplo, a verdade é essa, né? Então vamos falar. Eu quero falar também uma coisa. E fazendo esse exercício é importante para que você venha também estar formando o seu caráter como Jesus, tendo um coração como Jesus, um caráter que transmita o caráter de Jesus, o caráter de Cristo. Fazendo esse exercício nas pequenas coisas, de forma que quando você estiver em situações mais complicadas, podemos assim dizer, você vai ter uma predisposição para se submeter, para poder entregar e para permanecer na vontade dele, para permanecer nele, amém? Então vamos para o terceiro exercício e último exercício. O terceiro exercício é algo que custa também um pouco para nós, que é assim, procurar entender que não vivemos e nem somos guiados pelas nossas emoções. Uau, verdade, nós não vivemos por emoção. Tanto é que a palavra de Deus fala que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E a fé não tem a ver com sentimento. Eu creio porque decido crer. Eu decido crer no Senhor, eu tenho uma decisão, eu não sinto, não é por sentimento, porque os nossos sentimentos são voláteis, eles mudam, mas a fé é algo firme, é algo concreto, não é algo, eu não creio numa coisa que está no ar, eu creio num Deus vivo, um Deus que tem poder, e eu sigo a minha vida crendo nesse Deus, nas suas promessas, na sua palavra, é algo concreto, amém? Então nós não podemos viver uma vida baseado nas nossas emoções. E um exercício muito importante que a gente pode fazer é, sempre quando nós temos uma motivação ou temos alguns sentimentos, é tentar sondar a origem dele. E uma das formas de sondar isso é orar e pedir a Deus revelação, discernimento, de forma que você venha entender qual é a raiz de tudo isso. Às vezes você tem um comportamento, você tem uma atitude com alguém, seja com quem for, e talvez isso está baseado em emoções de histórias passadas, de traumas que você passou, você está motivada, suas emoções estão motivadas por traumas, talvez você foi tão rejeitado que talvez as suas decisões hoje de uma certa forma, para mostrar que você é capaz, para mostrar para aquelas pessoas. E às vezes tá tão ali interiorizado que você nem dá conta de verificar qual é a verdadeira motivação do seu coração. Nós não andamos pelas nossas emoções, nós andamos pela nossa fé. Então, e muitas das vezes nós vamos ser desafiados a ter decisões e ter comportamentos que as nossas emoções não estão pedir isso. Por exemplo, as nossas emoções não estão pedir para que nós venhamos perdoar alguém por algo que ele ou que ela tenha feito por nós. Não, na verdade as nossas emoções vai nos impulsionar a vingar, a isolar aquela pessoa, a agir, colocar. E uma das coisas que as nossas emoções fazem muito é colocar entre nós e aquela pessoa barreiras, paredes, pronto, para nos proteger, para não nos magoar mais emocionalmente por causa de situações como aquela. E na verdade o nosso comportamento não tem que ser esse, nosso comportamento tem que ser mais aquele assim, não é vingar, não é nos proteger, mas é falar, é dialogar, é tentar chegar a uma conclusão. Olha, essa atitude
que você teve assim, me magoou, eu não gostei, eu senti assim, pelo fato de você ter agido de tal forma comigo, tentar agir de forma que venha a haver reconciliação. Essa na verdade é o nosso comportamento, mas as nossas emoções vai nos levar para outro tipo de comportamento, não é? E nós não vivemos pelas nossas emoções. Então, para permanecer em Deus, na palavra de Deus, naquilo que Ele nos confiou, é de suma importância não sermos guiados pelas nossas emoções. E quando nós estamos motivados a fazer seja qualquer coisa, é importante orarmos e pedir ao Senhor revelação qual que é verdadeiramente dentro do nosso coração a motivação que nós temos para fazer tais coisas. Porque precisamos levar no Senhor as nossas motivações, as nossas emoções, para que nós venhamos verdadeiramente permanecer. Porque quando as motivações não são corretas, aquilo não vai produzir fruto, aquilo não vai permanecer, porque aquilo não é gerado em algo que vem da videira verdadeira, não é algo que tem uma boa essência, então aquilo não vai prosperar, aquilo não vai ter sucesso. Então, para que nós venhamos permanecer no Senhor, é importante que a gente venha controlar as nossas emoções, é fundamental controlar as nossas emoções. E quem é o melhor psicólogo? Quem é a melhor pessoa que pode nos ajudar a controlar as nossas emoções, se não o Espírito Santo? Então, peça ajuda para ele, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar e vai colaborar para o seu bem. Amém? Quero deixar um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!